Olá, graça e paz. Quero compartilhar com você acerca do perdão. E nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão esquecendo esse fator super importante, que é a atitude de perdoar. Perdoar uns aos outros é uma palavra de ordem de Jesus para nossas vidas. A ausência do perdão, ela causa danos, ela causa destruição. A falta de perdão, a ausência do perdão, muitas das vezes é doloroso, muito doloroso, algumas vezes machuca e em diversas ocasiões mata o corpo, a alma, o espírito, gera mágoa ou mágoas, ressentimentos, feridas na alma que refletem no corpo. São sintomas terríveis, gera enfermidade, destruição de relacionamentos, desprezo, rejeição, dentre muitos outros sintomas terríveis que assolam a humanidade, assim como a miséria, a pobreza e a desnutrição. São idênticos, né? Se tratando aí de situações na área física, fazendo essa comparação para com a ausência do perdão. Algumas coisas tornam-se muito importantes para nós, com certeza, quando percebemos suas ausências. As pessoas muitas das vezes só valorizam alguma coisa quando sente a ausência, ou quando essa tal coisa está ausente. Até mesmo pessoas está ausente da sua vida. A cratera que deixa marcas, expõe as fraturas de nossas vidas. Então verificamos assim que a ausência do perdão, ou a ausência de perdão pelos seus sintomas principais que têm corroído as pessoas como um câncer por todas as nações da Terra. O mundo inteiro está, infelizmente, vivenciando este mal. As pessoas correndo para lá e para cá, se cumprindo aí a palavra que Jesus deixou bem claro. Há 2000 anos atrás ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E esfriando o amor, não há a atitude de perdoar, a atitude do perdão. O perdão não apenas representa libertação, como também não representa cura, libertação e autoridade. Perdão é tão sério, mas tão sério, que se não perdoarmos nossos irmãos, se nós não perdoarmos o próximo, se eu não perdoar o próximo, o meu próximo, se você não perdoar, se não houver perdão, nosso Pai que está nos céus também não concederá o perdão. Isso mesmo, Deus, Ele não nos concederá o perdão se nós não perdoarmos o nosso próximo, nossa semelhança. Isto é irrevogável, é bíblico. No Evangelho de Marcos, temos também referência no Evangelho de Mateus, mas vou ler aqui em Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus, palavras do Senhor Jesus. Mas quando estiveres orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoares o vosso Pai que está no céu, também não vos perdoará os vossos pecados, ou as vossas ofensas, também em outra tradução, as vossas ofensas, o Pai que está no céu não perdoará se eu não perdoar o meu próximo. Então, primeiramente começa aqui. Quando você perdoa o seu próximo, quando você perdoa o seu irmão, a sua irmã, logo, logo, Deus também libera o perdão, tanto para você, como tanto para a pessoa oponente a você. Nem mesmo podemos ofertar nossas finanças, vidas ou coração ao Pai. E quando Jesus fala, lá no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Mateus, a respeito de oferta, essa oferta é tudo que caracteriza um tributo que você está oferecendo a Deus, tipo a adoração, né,
por intermédio de louvores, ou por intermédio de atitudes, de gestos, de palavras, de obras. Adoração no sentido do levantar as mãos, do dobrar os joelhos, de orar. Tudo que for direcionado para Deus é uma oferta de um adorador, de um crente que serve ao Senhor. Então, a partir do momento que você tem algo contra o seu semelhante, ou ele mesmo tem contra você, Deus não vai estar recebendo a oferta do louvor, a oferta da adoração, seja o que for que você esteja tributando a Deus, que seja um tributo a Deus. Deus rejeita, mas rejeita mesmo a oferta de um coração magoado e corrompido, não é recebido por Deus, é rejeitada. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículos 23 a 26. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Interessante que ele diz que se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, Jesus fala essa questão, não vai dizer, talvez você possa pensar assim, mas se eu lembrar, e se eu não lembrar? É claro que nós lembramos, porque nós sabemos, porque ofensas, na verdade, elas marcam, ofensas machucam, ofensam deixa feridas abertas. E quem é que vai esquecer de uma ferida aberta? Porque ela arde, ela queima. Quem é que vai esquecer de uma mágoa que está corroendo o teu ser, que está machucando? Você muitas vezes não consegue nem dormir direito pensando naquele fator, naquela situação que ocorreu, que pode ter te magoado, como você também pode ter magoado alguém. Não tem como esquecer. Então, quando ele diz lembra, se você lembrar, estiver orando e lembrar que tem alguma coisa contra o irmão, é óbvio que Jesus está deixando bem claro que nós vamos lembrar, até porque em razão de sermos servos de Deus, em razão de sermos pessoas que estamos associados e condicionados à palavra e a conhecemos afinco, isso na verdade logo logo nos dá a entender, nos faz entender que nós não vamos esquecer de forma alguma dos acontecimentos que ocorreram conosco ou de nós para com o nosso semelhante. Então, continuando no versículo, deixa eu repetir: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Mateus capítulo 5, do versículo 23 ao versículo 26. Pois bem, a coisa é tão séria, tão grave, que Jesus ele começa falando a respeito que se tu te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, só que já na metade do versículo agora ele diz concilia-te depressa com o teu adversário, ou seja, Jesus, ao mesmo tempo que ele está orientando a reconciliação, ele também está revelando, está deixando claro que no teu ou no meu, dependendo de quem seja a pessoa, a partir do momento que estão magoados, que estão feridos um com o outro, já se tornaram adversário. Então Jesus revela ali, olha, o teu irmão, você passou a tê-lo como adversário, e ele também te tem como adversário. Por quê? Porque vocês brigaram, vocês se desentenderam, vocês magoaram um ao outro. Então vai lá, corre, concilia-te com o teu irmão, ressaltando que se você lembrar que ele tem alguma coisa contra ti, porque geralmente nós muitas vezes nos colocamos numa posição de egoísmo ou de egoísta, porque nós temos a razão. Eu estou com razão, foi ele que me ofendeu, mas alguma coisa eu fiz, algum procedimento meu, alguma atitude minha, alguma palavra minha ocasionou um aborrecimento para aquele irmão ou para aquela irmã. Então, não importa qual foi a origem ou a causa, o importante é nós nos redimirmos e entendermos que o reino dos céus, a palavra de Deus, a vontade genuína do nosso único e verdadeiro Deus é que nós venhamos viver em plena comunhão, perdoando uns aos outros, tendo ofensa assim um contra o outro. Isso é fundamental. Então a falta de perdão gera uma ferida purulenta. Que é isso?
purulenta, é repleta de pus, é uma ferida repleta de pus, infeccionada, fétida, também fétida. O que é isso? É odor desagradável, mau cheiro e podre em nossas almas. Pessoas carregam durante anos essas feridas. Pessoas que são entra ano e sai ano, e ele não libera o perdão, não procura a pessoa para se reconciliar, mas Deus, por sua maravilhosa e misericórdia, permite que tais pessoas recebam dele refrigério e consolo. Entretanto, o Senhor não poderá limpar e curar tais feridas se pessoas não se dirigir a ele. É isso mesmo, é em oração, buscando a cura. Então há uma necessidade muito grande de buscar na face do Senhor, buscar em Deus a libertação, a cura, o quebrantamento do coração, para que então possa realmente estar livre, se libertar dessa falta de perdão, de liberar perdão. Marcos capítulo 11, versículo 24 a 26. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes em oração, crede receber, e tê-las-ei enquanto estiverdes orando. Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai que estás no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Então aqui, testificando do que eu acabei de falar anterior ao ler o versículo, de que uma vez buscando ao Senhor em oração e pedindo a Deus para o quebrantamento do seu coração, pedindo em oração, o Senhor lhe atenderá. Há casos em que alguns passam por uma experiência de ser ofendido, prejudicado, enfim, entre tantas outras situações, pela mesma pessoa. É isso aí, é ofendido, é prejudicado, é lesado, né? Toma um prejuízo pela mesma pessoa, são dirigidas palavras de ofensas, e isso não só uma, duas, às vezes por duas ou três, duas, três vezes, essa mesma pessoa já te feriu por várias vezes, talvez diversas vezes, não sei se eu estou exagerando, mas há casos que acontecem realmente dessa natureza, acontece dessa forma. E aí então você diz, eu não aguento mais, já é a terceira vez, ou a quarta vez, não sei, já é a segunda vez, que ele ou ela, né, faz isso comigo. Não, dessa vez, não é assim? Desta vez eu não perdoo, não tem conversa, o que é isso? Isso não existe, tá demais, que é isso? Poxa, Deus sabe, eu tenho limites, eu tenho os meus limites, assim não dá certo, de maneira nenhuma. Então vamos à palavra de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, ou seja, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro pergunta para Jesus. Aí Jesus responde. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É óbvio que você já deve ter feito a conta, dá 490 perdão para uma pessoa em um dia. Imagina, é praticamente impossível, né? Uma pessoa pecar contra você 490 vezes em um dia, porque na primeira você já vira as costas e vai embora. Mas Jesus já deixou bem claro, nesse versículo aí que eu acabei de ler para você, que o perdão na verdade é um princípio, é uma regra de fé, e todo cristão que possui um mínimo de temor do Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deve praticar todos os dias de sua breve vida. É isso aí, nós precisamos praticar em temor a Deus. É um exercício, né? Perdoar é um exercício, em razão do temor que nós temos a Deus. Perdoar 70 vezes 7 implica em perdoar infinitas vezes, sem questionamento. Perdoar até 7 vezes faz com que você vai eliminando as atitudes que estão sendo perdoadas. Ou seja, por isso que Jesus deixou bem claro, não digo somente 7, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque perdoar 7 vezes é estabelecer um limite de perdão. Se perdoar somente 7 vezes, vamos dizer que o irmão peque 8 vezes. Porque perdoando 7 vezes, você vai contar. Você já pecou a primeira. Hoje é a terceira vez que você peca. Ou já é a quinta vez. Já é a sexta vez. Olha,
Se tu pecar mais uma vez, você inteira a sétima. Então, ó, se pecar mais uma vez, inteirando a sétima vez, já sabe que não vai haver mais perdão, não vou te perdoar mais. Porque se fosse o caso de Jesus falar, tudo bem, até 7 vezes, 8 vezes já não teria mais perdão. Mas Jesus diz, não digo somente 7, mas eu digo 70 vezes 7, ou seja, você vai perdoar infinitamente, tantas vezes quanto for necessário perdoar. É um exercício, precisamos exercitar o perdão, precisamos exercitar a liberação do perdão. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Porém, se o Senhor fosse agir assim conosco, imagina, perdoar-nos tão somente 7 vezes, né? Imagina, Pedro ficou assim, estarrecido com a resposta de Jesus, como sempre. Então, estaríamos perdidos se ele fosse também agir assim conosco, da forma em que Pedro achou que deveria ser, pelo menos 7 vezes só. Estaríamos perdidos e com certeza não haveria raça humana na face da terra, porque quem não pecou? Quem não peca? Sobre a face da terra não haveria mais ninguém. Por um acaso, no caso aí, você já contou quantas vezes pecou contra Deus? Até esse momento, até o dia que se chama hoje, e quantas vezes solicitou o perdão do Pai? Quantas vezes já pecou e quantas vezes já solicitou o perdão do Pai? O grande desejo do coração de Deus é que nós tenhamos um relacionamento de perdão. Pessoas, assim como Ele age conosco, perdoando infinitamente, ou seja, indefinidamente, a todo o instante, todos os dias, Deus tem nos perdoado. Palavras, obras e pensamentos, gestos, brincadeiras, tantas coisas, atitudes, decisões erradas que muitas delas às vezes nos levam a pecar contra Deus, por mais simples que seja esse erro, mas acabou transgredindo, e o Senhor está ali pronto, com a sua infinita misericórdia, para perdoar e nos perdoa. Então por que não perdoar os nossos irmãos? Isso é só, estou falando somente o básico, né? Estou no raso. Mas você também nunca entenderá o que é perdão. Poderá recebê-lo do Senhor ou liberá-lo para uma pessoa se você não perdoar a si mesmo em primeiro lugar. Muitas vezes esse é o perdão mais difícil de se praticar. Entender que somos filhos, entender que somos falhos e limitados é pré-requisito para poder se perdoar. É você perdoar a si mesmo. Tem pessoas que às vezes erram, pessoas que pecam contra Deus e já foi perdoado, se arrependeu, recebeu o perdão de Deus, porém, até o dia de hoje, ele ainda se culpabiliza, ele se entristece, ele está cabisbaixo e não conseguiu se auto-perdoar ainda. Em certos casos, a falta de perdão de si mesmo é consequência de orgulho, de egoísmo. Ou seja, você possui as mesmas limitações que todos os outros seres humanos. Uns são médicos, outros advogados, outros garis, mas todos são perfeitamente idênticos diante do Pai, que não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Todos são pecadores e estão destituídos de sua glória. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos deixa bem claro sobre isso. Portanto, libere o perdão para si próprio ou si própria. E deixe Deus curar as suas feridas. Meu querido irmão, minha querida irmã, liberte-se dessa prisão. Perdoa-se a si mesma. Perdoa-se a si mesma. É semelhante ao segundo mandamento, que Jesus deixou bem claro. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, para você amar o teu próximo, você precisa se amar primeiro. Se você não se amar, você jamais conseguirá amar o teu próximo. Então amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que você quer para você de bom, se você quer o melhor para você, você vai entender o que é amar o próximo. Porque tudo que é de bom você quer para você. Você não quer que aconteça nada de ruim para a sua vida. Você não quer que venha desgraça para você. Você não quer que venha, sabe, enfermidade. Você não quer que venha desastre para a sua vida. Você quer o melhor para você, você quer saúde, você quer paz, você quer refrigério na sua alma, você quer ser bem-aventurado ou bem-aventurada, quer ser muito feliz. Então quando você entende isso, você já pode deixar bem claro que você também ama o próximo, porque você ama a si mesmo.
Da mesma forma, é você se perdoar. Perdoa a si mesma, perdoa a si mesmo, para que você também entenda o que é perdoar o seu próximo. Todos são pecadores, estão destituídos da glória do Senhor. Chegou o tempo de parar de se autoproteger, né? Deus quer cuidar de você, simplesmente permita isso. Libere o perdão para você mesmo. Para você mesmo. Muitos pensam que para perdoar é preciso se sentir bem, né? Ou já haver esquecido a ofensa após certo tempo. Isso é mentira de Satanás. Olha o que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Quem o conhecerá? Nosso coração é enganoso. Perdoar não é um sentimento, mas uma atitude diante do Senhor. Você pode estar sentindo a pessoa mais humilhada, se sentindo a pessoa mais humilhada e ridicularizada do mundo. Não importa, ainda que a dor do seu coração seja terrível e lancinante, ore ao Senhor, liberando perdão para a pessoa que ofendeu, se não por atitude, pelo menos por obediência à palavra de Deus, por respeito e temor ao Senhor. Em nome de Jesus, perdoa no nome de Jesus. Não perca mais tempo cultivando essa ferida purulenta, né? Libere essa pessoa diante do Pai no mundo espiritual. Então o Senhor virá com refrigério sobre a sua vida e possibilitará uma reconciliação. Faça isso com urgência. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4. Olhai por vós mesmos. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas 17, versículos 3 e 4. Tudo é uma questão de fé. A fé constitui-se uma atitude diante do Senhor em crer nas impossibilidades e na esperança de algo que não vemos. Fé implica crer para ver, pois Deus traz à existência as coisas que não existem. Fé implica crer no melhor, ainda que tudo esteja arruinado e destruído. Fé é enxergar de olhos fechados os nossos sonhos e sonhar ainda mais alto. Dar um passo à frente, ainda que as circunstâncias digam para retroceder. Perdoar é ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Portanto, poderíamos interpretar esse versículo como: sem perdoar é impossível agradar a Deus. É uma grande verdade, porque é pela fé que nós perdoamos. Pela fé nós fomos perdoados. Pela graça nós fomos alcançados, perdoados. E pela fé nós perdoamos pessoas. Logo, se você tem alguma mágoa do seu coração, ore nesse instante ao Senhor, liberando perdão para a pessoa que o ofendeu. Permita que o Senhor limpe essa ferida que há em seu interior. Ainda que o ofensor não queira o seu perdão, lembre-se, é uma atitude, uma escolha. E se você ofendeu alguém por algum motivo, logo após o término de você ter assistido esse vídeo, corra. Depois de assistir essa mensagem, corra, vá e peça perdão para a pessoa e depois ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, a fim de que seus pecados sejam perdoados, porque em nome de Jesus Cristo, Ele perdoou. Deus perdoou você também, por intermédio do seu Filho Jesus. Escolha ser um construtor, uma construtora de relacionamentos sólidos, maduros, eficazes, pois o cimento principal dessa construção que liga os tijolos uns aos outros chama-se perdão. Acima de tudo, se amamos, Deus nos amou primeiro e nos perdoou, estando nós ainda em nossas transgressões e maldade. Pois diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça. Enquanto estávamos no pecado, enquanto estávamos perdidos, enquanto estávamos condenados ao fogo eterno, Cristo Jesus padeceu todo sofrimento. Cristo padeceu, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele lhe resgatou, ele nos resgatou com mão forte. Ele derramou o sangue dele e nos purificou. Perdoou-nos, nos purificou de todo o pecado.
e ainda nos dias de hoje está com as mãos estendidas para que em qualquer momento que falharmos, que errarmos, perdoar-nos ainda nos dias de hoje. Então, libere o perdão, abra o teu coração, procure a pessoa a qual lhe ofendeu ou você a ofendeu, libere perdão, peça perdão, reconcilia-te com o teu adversário ou com a tua adversária. Liga. Está distante, pastor, está em outro estado, ou está em outro bairro, não tem como eu vê-la pessoalmente agora. Pega o seu telefone, mas vou mandar uma mensagem. Não manda mensagem, liga direto. E, se possível, liga, faz uma ligação normal, porque o WhatsApp ele tem ligação, mas ele ainda atrasa um pouco, ele não é simultâneo, mas a ligação normal do seu celular é simultânea, dá para você interagir. A interlocução ela é fundamental. Então procure essa pessoa, libere o perdão, reconcilia-te em nome de Jesus, porque nós não sabemos a hora nem o dia em que Jesus vai voltar, mas Ele está para voltar. E também nós não sabemos nem o dia, nem o momento que nós vamos fechar os olhos aqui. Ela não avisa, ela vem para todos nós. A morte física, porque para aqueles que estão em Cristo Jesus não haverá morte, mas se não liberar o perdão é complicado demais, muito complicado. Mas eu creio que pelo temor que você tem a Deus, pelo temor que temos ao Senhor, pelas palavras de Jesus Cristo que estão gravadas no nosso coração e surte efeito todos os dias, porque são palavras vivas, a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz, e exerce em nós todo o beneplácito dela mesma, segundo a vontade de Deus, e o Espírito Santo que se move em nós, que se move em mim, que se move em você, ele há de te fazer triunfar, ele nos faz triunfar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. A vitória é sua, a vitória é nossa, pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus testifique na sua decisão de perdoar o próximo, em nome de Jesus. Fica em paz.